Boa tarde a todos, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, para estar explanando aqui um pouquinho da nossa pesquisa que a gente realiza junto ao GAI, que é a Modelagem Matemática, que é o nosso mestrado. Então, o que a gente vai trabalhar hoje, nessa pequena palestra, é a aplicação de modelos matemáticos na predição do tempo de vida de baterias que alimentam dispositivos móveis. Como eu falei para vocês, eu organizei um pequeno roteiro aqui. Num primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho do grupo do qual eu estou inserido, Acho que alguns já devem conhecer, porque a gente vê aí na plateia alguns alunos que já foram nossos alunos e alguns alunos atuais, que fazem, inclusive, parte desse grupo, que é o Grupo GAI, que a gente vai fazer uma pequena introdução do que é esse grupo, com o que ele trabalha, qual é a formação dele. Logo em seguida, eu vou introduzir um pouco também do programa do qual eu coordeno atualmente, que é o Unijuí TEM, que é um programa em modelagem matemática, que está inserido na área interdisciplinar e que tem a abrangência muito dos alunos da matemática, da ciência da computação e das engenharias no geral. Logo em seguida, eu vou falar especificamente de um projeto, que é um projeto do GAI, que também tem a interseção muito grande com o mestrado, que é esse que eu vou proferir sobre modelos de bateria, mais especificamente modelos matemáticos para estimação de tempo de vida de baterias, geralmente de dispositivos móveis. Depois a gente vai introduzir. Então, nesse contexto, a gente vai falar o que é esse projeto, os objetivos, os trabalhos que nós já desenvolvemos, no que se refere somente a esse projeto, e algumas perspectivas aí de trabalhos futuros, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho aqui do GAI. O GAI, que vem do Grupo de Automação Industrial e Controle, é um grupo de pesquisa da Unijuí. Ele foi criado lá no início da década de 2000, pelo professor Fabiano. Era um professor que era nosso colaborador, era nosso professor na Unijuí. Ele criou esse grupo, e esse grupo tem, eu acho que uma das principais características que a gente pode frisar nesse grupo é justamente que ele, por trabalhar na automação, que é uma área inter, ele coordena, ou melhor, ele junta o pessoal da engenharia elétrica com a computação. É uma das características fortes desse grupo, é fazer justamente essa integração desses dois cursos, basicamente, da nossa graduação. Porque o que acontece? Nosso departamento é um departamento de ciências exatas, matemática, física, ciência da computação e engenharias. E esse grupo surgiu muito em detrimento a essas pessoas. Aqui está um resumo das equipes. Atualmente nós estamos contando com 12 pesquisadores. Esses 12 pesquisadores têm a colaboração de 4 universidades, obviamente nós mesmos da Unijuí, mas temos também a questão da Federal de Santa Maria, com 2 professores que estão presentes, o professor Cassiano e o professor Robson. Já foram nossos professores e hoje ainda são participantes colaboradores desse grupo de pesquisa. Também temos outros professores, do qual eu falei, o professor Fabiano, que foi o fundador desse grupo. Atualmente ele está na Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa. E também temos a participação da UFPB e da UFCG. A UFCG é o Federal de Campina Grande, da onde eu fiz o meu doutorado. Tem vários alunos que já estão lá trabalhando com algum convênio que nós temos, um convênio pró-engenharia que nós temos ativo hoje com o UFPB, o UFCG. Então, essa aqui é a linha a equipe de pesquisadores. Temos também 24 bolsistas, entre bolsistas de iniciação científica da FAPERC, do CNPq e da própria Unijuí. A Unijuí a Unijuí, como vocês conhecem, é uma instituição privada do cunho financeiro. Ela seria privada, mas ela tem uma conotação que a gente chama uma universidade comunitária. E dentro desse enfoque da comunitária, ela tem um sistema de bolsa de iniciação científica que a gente chama PIBIC Unijuí. Então, também fazem parte desses 24 bolsistas, essas 3 agências de fomento e da própria Unijuí. Essa é um pouquinho da estrutura atual do GAIC. E como a gente trabalha no GAIC, então? Nós trabalhamos no conceito, assim, a infraestrutura do GAIC e os projetos a eles alocados, nós dividimos eles em laboratórios. Atualmente, nós estamos com 6 laboratórios temáticos, O LEPAC, que é Laboratório Eletrônico de Potência e Acionamento e Controlados, o LSI, que é Laboratório de Sensores Inteligentes, o LACOP, Laboratório de Computação Pervasiva, o LAR, Laboratório de Robótica, o LASP de Sistemas de Potência e o LAQUI, que é Laboratório de Análise e Qualidade de Energia Elétrica. Nesta palestra, nessa conversa que a gente vai ter hoje, nós vamos se restringir a esses 2 laboratórios, o 2 e o 3, que é sensores inteligentes e na parte de computação pervasiva, a qual eu trabalho mais diretamente vinculado. Eu não frisei antes, na anterior, vocês podem verificar que o GAIC, até pela interdisciplinaridade deles que eu falei, que geralmente essa interdisciplinaridade, ela se reflete no curso de Ciência da Computação e Elétrica, nós possuímos 2 coordenadores. Eu coordeno a parte da computação,
e o professor Maurício, que está presente aqui, ele coordena mais os projetos vinculados à elétrica. Dada essa área multidisciplinar, nós optamos por fazer essa coordenação dupla, justamente para unir mais ainda essas duas áreas. E esses dois laboratórios estão sob a minha coordenação, e eu frisei os dois aqui em negrito justamente para mostrar que é aí que a gente vai falar sobre um dos projetos do GAIC, que é a parte de modelos de matemáticos para descarga de baterias. Eles estão vinculados a esses dois. Mais adiante eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Só para dar um apanhado aqui, está um pouquinho dos nossos parceiros e financiadores. Os parceiros aqui, além das universidades, que é as 4 que eu falei anteriormente, tem outros grupos aqui que são empresas. O grupo CE e o grupo DMEI, que são hoje nossos grandes financiadores a nível de projetos P&D. Nós temos 2 instâncias de projetos. A parte de P&D, que a gente está conseguindo alguns bons recursos, então a grande maioria deles está hoje no grupo CE, principalmente na parte de distribuição, e no DMEI. Para quem não conhece o DMEI, a Ijuí tem uma diferenciação. Eu acho que poucas cidades no estado ela tem uma autarquia na parte de eletrificação. E no caso do DMEI é uma autarquia do município em que explora o comércio de energia elétrica. Então, nós temos também alguns projetos de P&D com eles. E depois tem demais empresas, né, da Chesp, a Foc, a Ceriluz, e também temos os órgãos de fomento oficiais, que seriam FAPERGS, CAP e CNPq. Temos alguma coisa, para nossa alegria, ontem a gente recebeu que o tema da palestra de hoje é um dos meus projetos que eu tenho, ele vai ser financiado pela FAPERGS agora no edital Pesquisador Gaúcho. Então a gente recebeu essa boa notícia. A ordem de projetos, nós estamos hoje atualmente com 5 projetos simultâneos de P&D nos órgãos de fomento, que totalizam em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. As áreas de atuação do GAIC, tá certo? Aqui estão enumeradas todas as áreas. De novo eu vou falar, não é ideia apresentar por completo o GAIC, até porque já foi foco de outras palestras. É dar uma visão geral e dizer especificamente aonde a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar nesta palestra mais com a computação pervasiva e alguma coisa em cima de sistemas supervisórios no que se refere justamente à computação pervasiva, quando eu vinculo a questão de baterias. Então é mais ou menos nesta área aqui que a gente vai, o tema da palestra de hoje à tarde, mas existem outras áreas de atuação, e existem outros projetos que num outro momento a gente poderia voltar e conversar com vocês. Bom, para fazer a interseção melhor, o link que nós temos com o mestrado, no qual eu coordeno, o grupo de pesquisa do GAIC tem 3 pesquisadores atualmente, além de mim, mais 2 professores, o professor Manolo e o professor Airan, que também fazem parte do corpo docente da pós-graduação na Unijuí, no nosso departamento. O nosso departamento, então, ele mantém também um mestrado, que hoje é um nível 4 na CAPES, só que ele está na área interdisciplinar, que vem bem ao encontro do que a gente trabalha efetivamente no GAIC. O que é essa interdisciplinaridade? No caso, é pegar vários cursos sobre a liga, sobre o link da modelagem matemática. Era uma coisa que assustava muitos dos nossos alunos. Não, mas eu vou fazer um mestrado em matemática. Não, você vai fazer um mestrado em modelagem matemática aplicado quase que à totalidade à resolução de problemas nas engenharias. Então, por isso que nós temos alunos da ciência da computação, de todas as engenharias e, obviamente, da matemática e da física. Mas sempre o escopo é só a parte do modelo, que é um pouco que a gente vai falar um pouco hoje de problemas na engenharia, problemas na computação, sobre a ótica do modelo matemático. É o que a gente vai falar. As linhas atuais de pesquisa desse nosso mestrado, ela se restringe a 4 linhas. Sempre a modelagem matemática de sistemas complexos, processos de transportes, novos materiais e nanoestruturas, e, novamente, em negrito aqui, o que a gente vai abordar, que é a área que eu estou alocado juntamente com os outros 2 pesquisadores do GAIC, que é modelagem matemática de sistemas não lineares e controle de sistemas dinâmicos. Tá? Então, é justamente a partir desta pequena introdução aí, mostrar o que é o GAIC, como o GAIC atua, a interdisciplinaridade dele e qual o vínculo que o GAIC possui hoje com a modelagem e qual o vínculo que a modelagem possui com o GAIC. Então, o que a gente está tentando fazer nesses últimos 2 anos, até porque fazer pesquisa não é uma coisa muito trivial, né? A gente, além de recursos humanos, nós temos que ter recursos financeiros. Podemos dizer que, em termos de recursos financeiros, a gente tem conseguido muito sucesso. O nosso problema hoje é o cobertor curto, né? É na parte justamente de recursos humanos. A gente, entre aspas, perdeu uma sequência de pesquisadores, aí no bom sentido, para universidades, para concursos nas federais. Então, nós estamos reestruturando um pouco essas linhas de pesquisa e, neste contexto, a gente chama de verticalização.
O que é? É justamente a gente pegar os alunos de mestrado com os alunos da graduação e principalmente os alunos de iniciação científica trabalhar em prol de projetos, de um determinado projeto. E esse projeto que eu vou apresentar para vocês, em linhas gerais, assim, ele tenta fazer exatamente isso, ele busca alunos da computação, da engenharia elétrica, com que fazem iniciação científica, que dão a parte da estrutura básica, do instrumental, principalmente para o matemático, quando ele vai fazer um mestrado na modelagem matemática. Ah, eu não conheço a área da computação, eu não conheço o que é uma implementação de um código em si, eu não conheço o que é uma instrumentação que eu tenho que fazer uma determinada placa. Esta interdisciplinaridade que é aplicada no nosso mestrado, ela se dá através desses projetos. É isso que a gente chama um pouquinho de verticalização. E o projeto que eu vou apresentar para vocês hoje é justamente um projeto de pesquisa do GAIC com alunos de mestrado da modelagem matemática. Então, como o próprio título já diz, eu acho que ele já descreve por completo, é aplicar modelos matemáticos no que se refere à predição de tempo de vida de baterias que alimentam dispositivos móveis. Então, em linhas gerais, ele visa o quê? Estudar, modelar e implementar diferentes modelos de descarga de bateria. Então, qual é a ideia? É verificar, a partir desse estudo, qual é a potencialidade e aonde eu consigo empregar modelos para predição. Esses modelos são desde aquele modelo que tem nos celulares de vocês, que vocês olham para a bateriazinha, né, aquele ícone da bateriazinha, e diz lá quanto eu tenho de bateria. E daí aquilo é completamente instável. Às vezes ela está cheia e de repente ela fica vazia. Ou ao contrário, ela está vazia, eu coloco mais ou menos 2 segundos no interruptor, numa tomada, e ele automaticamente está com a bateria cheia. Então, um pouquinho desses conceitos a gente vai começar a conversar na palestra de hoje, e tentar jogar um pouquinho da matemática, através de um modelo. Tudo aquilo são modelos matemáticos que tu consegue estimar. Aonde eu emprego isso? Eu já falei, nos celulares, nos notebooks, e numa gama imensa de possibilidades. Por exemplo, quando você está trabalhando com dispositivos móveis, o que nos interessa? A longevidade desse dispositivo, do funcionamento dele. Isso, obviamente, perpassa pela bateria. Então, toda a parte de desenvolvimento de software hoje na ciência da computação tem que ter esse olhar para o low power, né? Ou seja, baixo consumo de código. O que efetivamente eu posso mover ou modificar em um código, em uma aplicação ou num sistema operacional que vai me dar uma longevidade maior na minha bateria. Então, isso tudo está vinculado. Então, é uma área interdisciplinar, né, completamente transversal. A aplicação que nós estamos estudando, ela inicialmente pretende focar em RSF, o que é? Rede sensores sem fio. Então, num primeiro momento, até por uma virtude do que a gente trabalha em outros projetos do GAIC, eu comecei a focar este projeto em redes de sensores. Por quê? Porque a rede sensor necessariamente um sensor sem fio, ele tem a questão da mobilidade. Se ele tem a questão da mobilidade, nada mais natural do que ele ter uma bateria. Essa bateria geralmente é recarregável, mas na grande maioria das aplicações, dependendo do sensor, fica inviável ir lá recarregar essa bateria ou substituir. Então, toda a concepção de hardware e software para esse sensor tem que ser concebido já pensando na questão do consumo. Então aí nós poderíamos pensar um pouquinho, estudar alguns modelos que façam essa previsão. A ideia básica surgiu disso. A extensão natural dele foi a aplicação em smartphones, né? Mais adiante a gente vai ver hoje quem não tem um smartphone com acesso à internet, uma comunicação Bluetooth, e efetivamente consegue acessar vários tipos de aplicação. Novamente nós entramos no violão da questão, bateria, até quando consigo efetivamente ter rodar alguns sistemas, rodar alguns aplicativos com uma boa autonomia.